Quer pedir alguma, Érico? Não, eu não vou me arriscar. Eu vou tocar esse aqui, vamos ver se vocês conhecem. Já vi em algum lugar. Não me é estranho, assim. Já ouvi em algum lugar. Estamos começando o 14º episódio do nosso querido Cuca com Salame, o café colonial disfarçado de podcast. E no comando desta mesa, onde não faltam cuca, salame, tábuas, facas e xícaras, e também não faltam convidados para lá de especiais. Exatamente. Eu, Luciano Trevisan, e o rapaz aqui que é o netinho dos sonhos de toda a vovó, Érico Pérez de Oliveira. Eu tô tentando sair dessa, né? Sabe por que dessa piada? É porque assim, toda nona, toda vovó, ela sempre acha que você tá magrinho, que você não tá corado o suficiente. Sempre fica fazendo aquele esforço, aquela insistência para você comer mais. Então o Érico, nesse momento, né? Ele tá, a vovó vê ele tá tranquila, se não faz nenhum comentário. Se a minha avó me visse, ela ia ficar muito contente. Não faz comentário nenhum. Aí veio essa piada, né? Pô, a nona tá louca de feliz aí, né? Mas estamos trabalhando para melhorar isso aí, né? Vamos tentar voltar ao shape, né? Voltar ao shape é boa. Shape é ótimo. Shape é uma palavra muito boa. É ótimo. E o nosso convidado de hoje é um cara muito conhecido aqui na região, profissional de fisioterapia, com atuação na UTI neonatal do Hospital Regional, com formação também com especialização em osteopatia, que ele utiliza mais no seu consultório particular. O cara é uma lenda da música também na região, né? Uma lenda mesmo. É o acordeonista talvez mais conhecido aqui da região sudoeste, com participação em vários grupos de música tradicionalista gaúcha, também de música folclórica. E, curiosamente, nos últimos 13 anos, ele é acordeonista numa banda de rock. Pode isso, Arnaldo? Que tal, hein, Vinícius? Pô, tira e grita, hein? Baita banda aí. Estamos falando do filho do Caludilo, Urbano da Silva, da Nina Dias Teixeira, do esposo da Mara Fornazari e pai da Liz. Vinícius Teixeira Urbano. Teixeira Urbano. Pô, Vinícius. Seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Como é que você tá? Tá faceiro? Bem faceiro. Faceiro pelo convite, uma honra para mim estar aqui. Né? Já acompanhei um pouco do trabalho de vocês, queria parabenizar. E a cadeira aqui já tá pesada a resposta. Com essa intro já deu uma... eu vi que a cadeira aqui tá pesada. Os nomes legais aí que vocês convidaram aí, então... Já senti uma responsabilidade em sentar aqui. Então, obrigado pelo convite. Baita projeto, que legal. Gostei do nome, né? Essa regionalidade. É uma coisa que eu particularmente valorizo também. E que legal, parabéns. Vamos bater um bate-papo legal, que eu puder contribuir. Vamos lá. Tem muito, né? Tem muito aí. A gente começou a fazer um roteiro aqui e eu fui e pergunta. Eu falei, cara, eu acho que esse episódio pode ser que ele fique um pouco mais longo aí. É possível. Temos assuntos aí. Antes da gente seguir com o Vinícius, ainda tem mais uma pergunta para o Vinícius. A gente precisa explicar que hoje não temos aqui o nosso comandante da cozinha do Fosforila, né? Hoje ele tá de férias Dudu aí, Nobre, né? Se embrenhou desta vez numa aventura familiar, né? O guri da Neiva e do Nadir se meteu numa viagem com a família, mas deixou aqui 2 substitutos. Hoje temos Lucas, o motoqueiro fantasma, o cara que faz 3.000 quilômetros de moto. Que tal? E temos também o nosso outro aprendiz de feiticeiro, né? Nosso jovem padawan, nosso querido Rafael Damo. Que tal? Não, aí a gente melhorou muito na média de altura, né? A galera não consegue ver os bastidores aqui, mas eu acho que a gente, pegando os 2 que estão aqui hoje, aumentou a média consideravelmente. Não, acho que pelo menos 1 metro aí, né? A média aumentou em 1 metro, é ótimo. Vamos para aquela outra pergunta tradicional para o Vinícius. Vamos lá. Ou vamos falar de outra coisa primeiro? Eu acho que falamos dos nossos patrocinadores. Não, vamos inclusive avaliar o episódio anterior. Verdade. A gente
estamos se perdendo. A gente segue um roteirinho assim, né? E acho que estamos mais emocionados hoje. Se empolgou na conversa ali antes, até esquecemos do nosso... a gente ficou aqui já uma meia hora conversando ali, né, Vinícius? Exato. Opa, não estão gravando? Pois é, né? Não é câmera escondida. Né? Não, agora que... Mas vamos lá, acho que vamos falar do episódio da Fabíola. Depois né? a gente, Vinícius, assim, se você já viu algum Cuca com salame, já sabe que educação, bons modos... não se fazem presentes, pelo menos no início aqui do podcast. Depois a gente até aqui relembra assim, o que a mamãe ensinou e tal, nos bons modos. Mas de início a gente deixa o convidado na geladeira e acaba falando do passado. O passado recente, que é o episódio anterior. Sim. Érico, como foi o nosso 13º episódio? Pô, foi um baita episódio, bem emocionante. Foi com a Fabíola Montemeso, né? E aí ela nos contou sobre toda essa trajetória aí dela enquanto empresária, né? E empresária e mãe, né? Acho que esse foi o viés principal aí desse nosso episódio, né? Contou toda a história do Irineu, assim, em alguns momentos foi bem emocionante. Acho que foi um episódio muito rico, principalmente no sentido de poder... acho que foi algo que ela ressaltou muito, que é tu poder contribuir para quem estiver passando por algo semelhante, sabe? Isso... achei muito rico, assim, e ela trouxe com muitos detalhes de como tudo aconteceu, de como né? Então, assim... só para contextualizar, o Irineu, 5 anos, filho da Fabíola e do Rodolfo, ele é cego, né? Sim. E ela conta desde o diagnóstico, como foi receber esse diagnóstico, como está sendo essa experiência de ser mãe de um menino que é cego, né? E foi realmente muito emocionante, né? Acho que um dos episódios que a gente se emocionou junto bastante, mais um, né? Sim. Isso também não chega a ser incomum, a gente se emocionar com os nossos convidados. Mas esse foi bem interessante. E legal de ressaltar que foi um dos episódios mais fluidos, assim, porque virou um bate-papo mesmo, assim. Sim. Simplesmente saiu de pauta essa coisa de pergunta e resposta, simplesmente aconteceu o papo e foi... Então acho que foi um episódio muito, muito leve e ao mesmo tempo muito emocionante também. Muito emocionante. Né? Então quem não assistiu, procura no canal Cuca com Salame Podcast, Fabíola Montemeso. E vai, cara, uma delícia aquela conversa. Né? Maravilha. E vamos aproveitar, deixa para pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal. Perfeito. Para deixar o like, para curtir, para comentar, né? Deixar suas opiniões. Por favor. Ajudem. Se inscrevam, né? Para fazer o canal crescer. Comentem. Isso. Ajudem o Cuca com Salame expandir. Né? Ativa o sininho, aquela coisa toda. Eu tava sentindo falta daquilo. Tem que falar de ativar o sininho, né? Mas Perfeito. Então, pessoal, se inscreva no nosso canal aí, vamos lá. E, bom, então, acho que antes da gente ir pro papo com o Vinícius, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Importantíssimos patrocinadores. Inclusive, tivemos, né, essa semana. Tivemos nessa semana naquela que é, digamos assim, a segunda casa do Cuca com Salame. Exatamente. Iraci Cafeteria e Confeitaria, né? Produtos de qualidade, um ambiente muito agradável. Um grande projeto que vem por aí, vai haver uma nova... A gente já está adiantando, né? Nem o André acho que está espalhando essa notícia. Só nós estamos falando. A gente está espalhando que vai ter uma nova Iraci Cafeteria e Confeitaria. Mas enfim, ainda que por enquanto está só no projeto, né? Mas quem vai lá encontra esse ambiente muito agradável, ideal para você conversar, para você aproveitar também os produtos da Iraci, que são sempre de muita qualidade, muito saborosos. É muito rico se tu quiser encontrar amigos para conversar, ou se tu quiser ler um livro, ou enfim... É um lugar que abraça todo mundo aí, né? Nosso outro patrocinador, Inovata Ambientes, do Gelson e do Fernando, uma empresa de ambientes planejados que se destaca muito aqui na região, não só na região, comercializa para outros estados também, sempre conciliando aí beleza, tecnologia, requinte e conforto para os seus ambientes. Isso mesmo. Nosso terceiro patrocinador é a Merizio, distribuidora de medicamentos. Hoje acertou. Hoje eu acertei. Parabéns. A gente vai melhorando a desenvoltura aí, né? Exato. Acho que eu estava falando medicações antes, então, os medicamentos aí, né? Que é uma baita empresa aí, muito, muito responsável aí, muito, muito conceituada, muito bem conceituada na região, né? Então é o nosso terceiro patrocinador. E o nosso quarto... Instituto Balbinotti, da profissional de nutrição Gisele Balbinotti e dos profissionais de odontologia Rafael e Eduardo Balbinotti.
Que também logo estão trazendo novidades aí. Novidades, né? Em breve. Tá chegando algumas novidades aí que eles já estão adiantando um pouco ali nas redes sociais, mas daqui a pouco a gente tem mais informações sobre, né, o que eles vão apresentar aí para traremos trazer para Francisco informações Beltrão. novas aí sobre o Instituto Bobenotti. Isso aí. Feito isto, vamos para frente, né? Voltemos ao nosso convidado. Qual é aquela perguntinha básica? Por onde a gente inicia o jogo aqui, né? O Tafaceiro já larguei. Já né? foi, já a gente foi. se perdeu. Vamos admitir, a gente se perdeu. O Tafaceiro é legal de largar sem Ele muito... vai a qualquer momento, né? Faceirice, ela faz parte aí, né? Difícil ser contida. Isso aí, ela quer sair, né? E pegou, inclusive, né? Às vezes as pessoas nos encontram ou chamam para alguma conversa virtual, né, para tratar de algum assunto e chamam a gente já com... E aí, tá faceiro? Pegou, tá faceiro. Isso é legal. Mas Vinícius, conta para nós como é que tu te descreve, cara. Se a gente for deixar um pouquinho de lado alguns aspectos mais profissionais, enfim, mas quem é o Vinícius? Como é que tu te descreveria? Olha, eu acho que eu sou um guri, ainda, né? Com 35 anos. Um guri, né? Nascido aqui em Francisco Beltrão, né? E inserido bastante nessa cultura regional, né? Desde muito novo, né? Por incentivo dos meus pais, que começaram a participar de CTGs e tal. Eu tive esse contato muito novo, desde cedo, desde os 7 anos. Então, essa cultura faz parte da minha vida. Depois cresci, virei profissional em fisioterapia, osteopata, servidor público, né? As coisas foram acontecendo. E casei, marido, pai, né? Paternidade. Então, eu sou essa pessoa aí que tenta conciliar tudo isso. Não acho que não abandono nada dessas coisas, sabe? Durante a minha vida. Acho que tudo eu venho carregando. Não como um peso, né? Não carregando no sentido de que é um peso, mas são não é uma mochila. Isso, são coisas que naturalmente eu gosto de ir levando adiante e perpetuando e aperfeiçoando e degustando de diferentes formas, né? Essa questão cultural, a questão da música, a questão da profissão. A gente é uma constante metamorfose aí. Então, acho que o Vinícius é tudo isso, sabe? O guri é legal também porque parece que a gente vai criando uma certa idade, vai virando pai, mas a gente, na minha cabeça, pelo menos, falar por mim, parece que a gente ainda é moleque, a gente ainda né, tem as alguma coisa sempre fica, né? Sempre fica. O homem tem um também, lado bom, né? Eu acho que tem isso, né? A gente é bom nisso. A gente é bom em guri. A quinta série não sai de você, não adianta. Não. É difícil tirar a quinta série da gente. Mas por falar em quinta série, Érico, você tem uma lembrança do Vinícius de colégio, de escola ainda, né? Não, porque a nossa diferença é bem pequena ainda. Tu tem 35, né? Eu já tô nos 40. Falar baixo aí, né? Os 40. Mas eu tenho essa lembrança, né, cara, porque tu regula de idade com o meu irmão mais novo, né? Do Hertal, né? Mas eu tenho essa lembrança muito forte de que, o Vinícius tá lá, chamado para tocar o hino no colégio e tal. Então, é uma coisa muito antiga essa questão aí. Acho que é legal da gente dar o pontapé inicial por aí. Como é que foi essa parte de, muito cedo, tu já tava ali com tudo na música, já mergulhado? Esses foram com 7 anos de idade. Antes disso, né, eu já manifestava o interesse pelo instrumento e tal. Já tinha né, de brinquedo e tal, mas comecei o estudo mesmo com 7 anos, né? Com 7 anos que eu participei do meu primeiro rodeiozinho crioulo, que aí tem os concursos artísticos, né? Que a gente vai lá tocar uma musiquinha e tal. Então, em 7 anos é a primeira série, né? E foi o ano que eu ingressei no Colégio Glória ali. Então, eu já tocava ali, né? E já chamava atenção, né? Já tocava, né? Então, por ser muito novo, né? Uma criança, né? Chama atenção realmente, né? Chama. 7 anos de idade, você está na primeira série, já esboça uma musiquinha, né? E ainda mais com esse instrumento, né? O acordeon. O acordeon, ele tem um poder místico, digamos assim, e eu não falo por mim, falo pelos outros, assim. É impressionante a quantia que
não só pessoas de idade, né? Mas pessoas que são... É um instrumento que meio ele apaixona, assim. Ele meio... O Maurício Escher sempre fala isso. Esse instrumento é mítico, o pessoal se apaixona por isso. Não, mas, e o Escher é um baita de um instrumentista, toca baixo e tal. Toca mas demais. Eu acho engraçado que ele sempre me fala isso, assim. Nossa, mas a gaita... E realmente, você vê... às vezes as pessoas idosas, elas, né, se emocionam, gostam de gaita. Tem pessoas que têm o instrumento em casa, nunca tocaram, só pegaram no colo, não aprenderam, mas não querem nem se desfazer do instrumento. Sim. Então, o acordeão ele tem a gaita, né? Mas aqui a gente tem um exemplo de agora, né, Vinícius? Eu fui te recepcionar ali na frente, né? E nós passando ali pela recepção e alguém já comentou, opa, hoje vai rolar a gaita, né? É isso, né? Chama atenção, porque, né? Vamos adiantar aqui que o Vinícius chegou com a gaita, hein? Né? Então... De repente vai rolar alguma coisa com a gaita. Mas a gaita é um instrumento valioso em diversos aspectos, né? Sim. E ela é menos comum também. Violão quase todo mundo tem, né? Então a gaita, além de ser tido como um instrumento difícil, que depois o Vinícius pode até falar se é difícil ou não, né? Eu acho impossível. Para mim não é difícil, para mim é impossível. E ele tem realmente essa magia, né? Ele muito rico em sons, né? Ele muito completo. Tem o Luciano Maia, que é um grande instrumentista, ele chama o acordeão de orquestra, né? E ele é um grande instrumentista do Rio Grande do Sul e virtuoso, né? Estuda muito, conhece muito. Hoje mora em Portugal e está lá participando de vários eventos de né, uma magnitude significativa com o instrumento, e ele chama de orquestra, né? Eu tô com a minha orquestra no colo e tal. E é um instrumento bem muito versátil, completo, né? Muito completo. Bem completo, assim. E nos últimos tempos, né? Eu quando comecei, ele era um instrumento na nossa região de música gaúcha. Ponto, né? Pela cultura, a gente sabe que Beltrão foi colonizada por um grande número de rio-grandenses, né? Grande parte italiano, né? E veio junto foi a época, né? A época de ouro, digamos assim, do acordeon, da música regional tradicionalista gaúcha, né? E era isso, né? Eu conheci e comecei meus estudos no instrumento com música gaúcha. Então isso é muito forte, né? Na linguagem que eu tenho hoje, que a gente chama de linguagem, né? Na agitação e tal, E citando de novo Luciano Maia, tudo é vaneira. Vai tocar um jazz é vaneira. É vaneira. Um samba é vaneira. É vaneira. E basicamente isso. Mas ao longo, quando a gente foi crescendo, assim, até por questão da adolescência ali, eu fui começando a sentir um pouco da necessidade de quem sabe, mostrar um outro perfil, né? Então isso sempre martelava na minha cabeça, assim, de fugir um pouco daquilo, né? Fugir da vaneira. Fugir da vaneira. Isso bem na adolescência, Vinícius. Na adolescência, alguma coisa ali. Porque, assim, como eu era muito ligado ao CTG, assim, meus outros amigos, às vezes, gostavam mais de rock, gostavam mais... E eu não tinha muito acesso a isso, sabe? Certo. Tinha um bloqueio com o inglês, por exemplo, até porque em casa o pai falava, quem que fica escutando essas músicas? Nem sabe o que estão falando. Olha, seu Caludir. Olha o que tá aparecendo aí, seu Caludir. O seu Caludir sempre quando eu queria botar o pezinho pra ele, não. Vinha aquela balizada lá. Volta. Isso. Cortava suas asinhas. Exatamente. O que estão falando aí? Então, até por essa questão do inglês, eu ficava um pouco isso na cabeça, assim, né? De poder sair, né? E hoje a gente vê o instrumento muito mais difundido. A gaita ganhou, e a gente vê no valor do instrumento. O valor do instrumento é absurdo. A gaita hoje é um instrumento caro. Caro mesmo. Para você começar, aí às vezes as pessoas me perguntam, eu quero começar, o que é o valor aí, o que eu posso comprar? Um instrumento de base hoje aí, 4 mil, uma coisinha assim. Você vai para os profissionais, você começa a falar de 20, 30, 40, 50 mil, 60 mil. Já vi essa semana 80, tá um troço absurdo. E muito foi por causa dessa amplitude que o instrumento ganhou, principalmente pelo sertanejo. Tá. Pelo sertanejo. O sertanejo, ele ganhou, né, a grande mídia. Ele transita muito bem no eixo Rio-São Paulo, né?
Coisa que a música gaúcha nunca conseguiu de fato. Sim. Teve vários projetos, inclusive, de tentativas e tal. Tia Music, que foi uma época que tentou se reinventar, tentou trazer outros elementos para a música gaúcha, mas a cultura gaúcha às vezes não aceita muito a mudança, sabe? Então tinha vários críticos. Isso aí não é. Mas Esses baderna aí não é música gaúcha e tal. O vocabulário também é muito particular, né? Do tradicionalismo. Isso dificulta. Até o Guri de Uruguaiana tem umas piadas, assim, que você já deve ter visto, né? Não entendo como é que a música gaúcha não conquista o Brasil, gente. Ele cita um pedaço do Canto Alegredense. As quebradas do Uruguai. Pois é. Essa letra simples. E olha, quem que não entende isso? E olha que não é das mais complexas, né? Se você pegar aí uma referência, tipo, quando o verso vem pras casas. Exatamente. Meu pai, a letra é para poucos, né? Exatamente. Claro, é pro gaúcho e pra gente que tem alguma afinidade. É engraçado como isso é tão forte, assim. A gente vai escutando, a gente vai... Assimilando. Né? E o meu pai, ele sempre foi um estudioso também da cultura gaúcha, sabe? Então, tinha livros, assim, e às vezes eu dava uma florada. Uma coisa que me chamava muita atenção era dicionário. Meu pai tem até hoje uma edição de um dicionário gaúcho. E precisa, viu? Desse tamanho. E precisa. Assim. Eu falo, mas não é possível. Gente, tem tudo ali. Tudo é um trabalho fantástico. E às vezes você escutava uma música... O que é isso? Ia lá, né? Então, para mim, é fluido, né? Digamos que assim, eu sou fluente. Não, né? E a gente incorporou no dia a dia muitas palavras do vocabulário gaúcho, né? Mas para o pessoal que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, é outra língua, é outro idioma quase. E essa questão cultural, ela é muito assim, né? Se tu pega aquilo que é tradição de determinado lugar... Conforme tu tenta, digamos assim, há uma tentativa de popularizar isso no Brasil, de poder... há necessidade de uma adaptação, né? Sim. Então, digamos assim, o forró que toca lá em cima já não é o forró quando começa a chegar em São Paulo já é outra coisa, né? Então, sempre é isso, né? Tu vai ter aquilo que é de fato tradicional, que é o real da música, lá, de base mesmo, mas conforme tu populariza, tu vai perdendo, né? Vai deixando de ser, e aí gera tudo isso que tu falou, mas isso não é, isso... e aí é difícil de pegar, né? E eu acho que tem outro fator que é importante a gente citar do Rio Grande do Sul, assim, que tem esse contexto histórico, né? Das guerras, muito forte, muito presente. Separatista, sim, sabe? Sim. Que fica essa marca, ainda fica, né? E então a relação com a grande mídia transita por isso aí também. Isso é um de baita ambas empecilho. as partes. Um pouco do bloqueio do próprio, né, eixo ali, né, da grande mídia ali. E um pouco do bloqueio do bairrismo mesmo. Sim, que nem quer. Tipo, cara, isso é nosso. Não quero espalhar. Isso é nosso. Isso é nosso, entendeu? E aí você pega ali a época do Cacete e Planeta, né? Que difundiu essa questão do gaúcho viado, não sei o quê, né? Uma época que se passava pano para isso e que se aceitava melhor isso. Hoje hoje não tem mais. Não cabe mais, né? Que a gente vai evoluindo, né? Se desconstruindo. E tinha todo esse processo também, essa mágoazinha, sabe? Se você comparar, você citando o Nordeste, tu vê que ele conseguiu, né? Muito pela migração, porque né? Sim. Vieram para São Paulo ali. E muitos artistas conseguiram, né? Dominguinhos, Luiz Gonzaga, conseguiram acessar popularizar, né? Uma forma. O axé. Né? O axé conseguiu muito, por década de 90. E daqui para lá, eu cito esses conceitos que eu acho que são os que limitam. Embora eu acredito que hoje ele está muito forte, voltando ao início, né, desse tema, através da música sertaneja. Porque hoje, grande parte das músicas sertanejas que fazem sucesso são vaneiras. São vaneiras gaúchas, é um ritmo vaneiro. Que o sertanejo universitário incorporou, né? Vestiu uma outra roupa e apresentou com a linguagem do sertanejo universitário e tal. Uma linguagem sertaneja. Hoje é uma música pop, né? Uma música popular. Os melhores produtores do país, inserindo vários elementos, vários instrumentos e tal. Mas a gaita foi junto. A gaita foi junto. E por ela ter essa coisa de tocar, né, no domingo, pro pai, pra mãe, pro tio e pra coisa, muita gurizada
via ali, né? Porque tem a questão da representatividade, né? Uhum. Porra, tá... Michel Teló tá bombando, tá lá na Globo, tá lá no The Voice e é acordeonista. Então eu quero tocar gaita também, né? O movimento que a gente tem aqui agora na nossa região, que é paranaense, né? Que é o Paulinho. O Paulinho ali de Irati, ele fez o canal Santo Fole. É um canal no Toca gaita? Então não adianta? Essa, dos memes, né? Dos memes, né? E ele é muito criativo, ele investiu nisso e tá tendo um sucesso fantástico. E muita gente segue o canal e é muito engraçado, ele é criativo. Conhece, Érico? Não conheço. Aquele que faz as dublagens da Rainha Elizabeth. Você já deve ter visto. Tá. É o Santo Fole. Já, Santo Fole, né? Tá. Então a ideia dele era difundir o instrumento e aí ele começou a fazer brincadeiras com todo esse ambiente da música, do baile, de interior, bandinha, matinê. E eu sinto que isso também é um movimento que está retroalimentando essa ascensão do acordeon e tal, da gurizadinha nova, né? Que vê ali que é uma coisa popular, digamos assim, que as pessoas gostam, que tem engajamento, então a pessoa fala, eu quero tocar isso aí também, eu quero ser gaiteiro, entendeu? O Santo Fole usa muito a saga Crepúsculo, né? Ele usa bastante cenas do Crepúsculo. Né? Tá usando muito Titanic agora. E a monarquia inglesa, né? Ele tem muita imagem da monarquia na Inglaterra. Acha que eu sou bobo, Márcia? Mas vi você dançando, né? quando você veio, eu já lembrei daquela, né? Do Toca Gaita. Você lembra desse quadro? Que é uma espécie de novela mexicana, a imagem que tá rodando lá. E aí a mocinha, assim, tá naquelas casas perfeitas, né? E tá ali a família e tá a empregada também, né? E aí a mocinha chega e fala, o meu marido, ele é modelo, manequim, dentista e cuida dos animaizinhos. E aí a empregada, toca gaita? Não. Então não adianta. E ele foi um dos responsáveis pelo meme, né? Uma música meme. Hoje a gente tem isso, né? Música meme, né? Música meme. Que é o Fundo da Grota. Sim, verdade. Uma toca o Fundo da Grota. Foi ali, né? Através do Paulinho. Uma música antiga já, que a gente conhecia há mais de 10 anos, acho que tem a música. E agora, a questão de 2, 3 anos atrás, ele trouxe isso e ela viralizou de certo modo. Tem um meme do Kiss que é muito bom. Hoje... do Kiss é muito bom. É ótimo. Então, hoje, isso virou uma loucura. Loucura esse negócio de Fundo da Grota. Então, hoje a gente pega o instrumento no colo... Fundo da Grota. Não, o músico sofre, né? O músico sofre. Toca o Fundo da Grota. O músico sofre. Então, a gente tem um jargão ali, a gente fala que tá virando um proibidão, né? Que é uma música que toca tanto que tu fala... Tem um filme, agora eu não lembro, talvez você me ajude, Érico, tem uma comédia que assim, o cara entra numa loja de instrumentos musicais, tá uma plaquinha, proibido tocar Starway to Heaven. É isso aí. Exatamente. Quanto mais idiota, melhor. Isso aí. Exatamente, os proibidão. A gente agora, no Brasil, no Sul, é Fundo da Grota. Proibido tocar Fundo da Grota. Sim, tem os proibidão, porque fica aquilo ali. E no palco, até com a Tire Grito, a gente toca lá, todo mundo, mas toca... tipo, toca o Raul, sabe? Sim, agora é o Fundo da Grota. Toca o Fundo da Grota. Mas pegando no início da tua... Vamos chamar assim, no teu aprendizado, Vinícius. Quem foram as tuas referências, as grandes referências, assim, os ícones da música e localmente? Quem foram teus mestres aqui? Com quem você aprendeu? No acordeon, eu aprendi aqui... O meu primeiro professor de gaita foi Zé Carlos. Ele não mora mais em Beltrão. Na época morava aqui. Ele tocava num grupo chamado Tarca Nativa. Um grupo que se formou aqui em Beltrão. E eu digo que tive sorte, né? Porque tem muita cidade, muito guri que tem interesse. Na época não existia esse negócio de videoaula, né? Sim. Então você tinha que aprender com um professor, uma escola, enfim, você tinha que ter um lugar em loco, né, para você ir lá, praticar e levar o tema para casa e tal. E eu digo que eu tive sorte porque o Zé Carlos era um baita de um acordeonista, tinha aprendido com a técnica correta, porque poderia acontecer de eu aprender com um professor que não dominava muito bem o instrumento, meio que tapeava, digamos assim. E a gente usa um termo assim, tocava de garfinho, né? Eles usam o termo de garfinho porque é que usa só 3 dedos, né? Os outros 2 não usa porque... Boa.
Então eu podia ter tido contato com um professor assim, né? Que me ensinava a tocar só de garfinho ali e coisa, e depois eu talvez teria muito mais dificuldade de evoluir, né? Então eu tive essa sorte. Depois ele retornou para o Rio Grande do Sul. Eu fiquei um período sozinho, e aí depois eu dei continuidade, que veio um outro acordeonista, que até hoje está aqui, que é o Antônio Araí, que é um dos meus mestres também. Então foi o Zé Carlos e o Antônio Araí. O Antônio Araí hoje mora em Beltrão, ainda é professor de acordeon. Opa. Toca na Flor da Pele, toca, né, toca com o Renato Tesser, com o Mano Batera, com toda essa gurizada fenomenal aí, uma banda referência, né, em Beltrão. E o Antônio também, um baita acordeonista, formou vários gaiteiros aí da região, e também fiz anos de aula com ele, né? Aí, em algum momento, eu fiz algumas aulas também em Caxias do Sul, com um grande acordeonista chamado Oscar dos Reis, que aí tinha uma questão de estudo mais erudito, mas foram poucas vezes que eu fui, mas sempre é bom, sempre a gente... Sim. Amplia, né? Dá uma ampliada, assim. E aí, de referência, a gente não tem como não citar Albino Manique, né? Que é um gaiteiro dos mirins, né? Como eu falei, né? Música gaúcha total, né? Então, ele tem um estilo próprio, ele é super respeitado. Se você for lá no Nordeste, todos os acordeonistas, sanfoneiros do Nordeste vão saber quem que é Albino Manique, vão transitar por alguma música dele, assim. Não tem como não citar. Edson Dutra também, que é dos Serranos, né? Também tem uma discografia grande nessa parte instrumental. E eu acho que até hoje, né, para essa gurizada, principalmente aqui do Sul, que está aprendendo, sabe? Não tem como não transitar por esses caras que na época, né, fizeram. Adelar Bertucci, né, acho que é o grande responsável por esse molde de grupo de baile que a gente tem hoje. O grande responsável é o Adelar Bertucci, né? Que ele, junto com o irmão dele, né? Ele de Bertucci, ele começou, eles tinham esse estudo também de orquestra, né? De partitura e tal. E eles que montaram esse molde de baile, sabe? De tocar, misturar gaita com bateria, com guitarra e tal. Então hoje se existe conjuntos de bailes, de fandango, assim, muito é por causa do Adelar, são eles os precursores aí. E essa coisa da gaita é tão grande que não tem como não citar, por exemplo, o Todeschini também, que foi uma grande, né, empresa e fábrica de acordeon que a gente teve no Rio Grande do Sul, que até hoje, né, a gente olha assim, as pessoas às vezes vê com a gaita no colo, vem olhar, mas é uma Todeschini, né, muita gente conhece, assim. Então, foram esses, né, meus estudos aqui. Eu tive essa sorte, né, de ter esses professores, tanto o Zé Carlos como o Antônio Araí, que me deram essa iniciação aí na musicalidade. E tinha ali, Vinícius, o acordeão dentro de casa? Teu pai tocava, tua mãe tocava? Como é que era isso? Não. O meu pai tocava um violão, tinha até, não sei se ele vai gostar, uma dupla sertaneja, ele tinha. Olha os bastidores do Caludino aparecendo. Uma dupla sertaneja com o João, eu me lembro, eu era muito pequeno, eu tinha questão de 6 anos, acho que isso aqui dá o start, sabe? Sim. Então ele tinha isso. Meu avô também, o Meloni, pai dele, também tocava violão, né? Transitava por essas músicas. E antes de eu tocar, antes de mim veio essa referência, assim, né? Sim. O pai hoje nem, né? Se tu perguntar pra ele, toca violão? Eu faço umas notinhas ali. Mas já era suficiente, né? Já era. É música, né? É música. É que é suficiente pro filho olhar e se identificar. Exatamente. Se isso aqui brilha pro meu pai... Acho que deve ser legal. Né? Então, anota aí, ó. João Moreno e Douradinha. Opa! Essa vai virar pergunta. Isso vai ser pergunta daqui uns dias. Revelações. Seu Como é que é o nome? João Moreno e Douradinha. João Moreno e Douradinha. Olha aí. Ele era o Douradinho? Olha só. Já sabemos como chamar quando o Douradinho estiver aqui. E aí, Douradinho? Quem é você? Mas, Vinícius, ainda nessa praia da música nativista, eu sei que é muito difícil porque é um universo muito rico, assim. Mas você consegue eleger quais são as 3 músicas que você considera as melhores, assim? Não. É difícil isso, nada, né? assim, nenhuma que te chame muita atenção?
Uma que você goste muito de tocar. Tem uma, assim? Não, então, são momentos. Isso vai mudando, sabe? Essa pergunta sempre, às vezes, ela é feita assim, que música que você mais gosta de tocar? Eu achando que estava sendo original. Essa pergunta é sempre feita. O Luciano revolucionário aqui. Não, mas ela é comum. Uma pergunta comum. Sim. E a resposta, eu sempre fiquei pensando assim, né? Será que tu tem que construir, eleger uma, sabe? É uma coisa que tu coloca é difícil, entre a parede. É difícil. Pô. E eu acho que talvez se tu perguntar para algumas pessoas, talvez elas falem na hora ali, citem alguma, sabe? Mas são questão de momentos, assim. Eu acho que ela é muito mutável, sabe? Tem músicas que te marcam em algum momento, que ela é significativa pra ti. Sim. Daquilo ali, que te traz lembranças boas e tal. Mas dali um pouco tem outra. Sim. Entendeu? Você sempre vai descobrindo mais alguma, né? Então, eu acho que estaria sendo muito injusto se eu colocar alguma na prateleira, fazer no pódio de primeiro lugar, assim. São várias, assim. Como eu falei, já citei Albino Manica, Edson Dutra ali, eu tenho algumas músicas que me marcaram, porque eu participava muito de concursos, assim, né? Concurso dentro do CTG, na categoria Mirim, Juvenil. Aí tinha essa questão de campeonato nacional, né? Vacaria. Então eu tenho músicas que eu executei nesses concursos, assim, que são significativas para mim, né? Sim. Me trazem lembranças boas, que eu fui reconhecido, tive premiações, né? Então, sim, essas sempre vão estar... Sim, fazem parte da tua história. Fazem parte. Mas ao longo do tempo vão vindo outras e tal. Outras músicas assim que a gente Dependendo da época da vida, é isso, né? Vai tendo as marcas, digamos assim, né? E, se bem que tem uma questão que a gente vai ficando velho e sempre escutando as mesmas coisas também, né? Eu gosto de escutar muita coisa, sabe? Eu acho que também, após ali eu ter me inserido no grupo da gurizada ali, Tiro e Grito ali, eu acabei abrindo também mais esse leque, assim, e escutando bastante. Todo final de ano vem aquela retrospectiva do Spotify, né? E eu escuto bastante música, consumo bastante, sabe? E é legal, assim, de ver os 5, né? É tipo Mano Lima, e aí Black Pumas. Olha, legal. Um negócio legal. Assim, pois sabe? Como que foi chegando o rock pra ti, então, Vinícius? Porque o teu pai tentava dar essa protegida, essa balizada aí, mas como que o rock conseguiu romper aí essa redoma? Então... Eu sempre tive essa vontade de dar uma transitada, né? Sim. Fora um pouco daquela questão de gaúcho, de baile e tal. E aí, a banda, na verdade, a banda Tiro e Grito, ela já existia antes de eu entrar. Sim. A banda tem 13 anos, mas ela já existiu. Eu não sou muito bom de data, mas acredito que já existia uns 4 anos, 5 anos, já tinham 4, 5 anos de banda. E aí tudo começou a convite dos guri ali, do Barzotto, né? Que falava, vamos fazer umas músicas, vamos dar uma misturada, né? E a gente se encontrava e falava, nós podíamos fazer uma mistura, né? Fazer uma mistura, tocar uma música. E começou tudo com participações, a princípio. Então eles tocavam bastante, na época no Confidência, né? Que tinha essa cena do rock. Tinha aquela cena do rock muito... Confidência, todo mundo que gosta do rock lembra com boas lembranças da época do Confidência, porque vinha grandes bandas, né? E era bem vivo isso. E eles tocavam bastante ali. E aí tudo começou com uma participação. Vamos tocar... Porque eles já faziam, né? Essa leitura, né? A proposta da Tiro e Grito já era de fazer um country rock, entendeu? Um country rock, de tocar esse regionalismo do sul, dos Estados Unidos ali. E existe uma semelhança do homem do campo, né? No sul dos Estados Unidos com o homem do campo aqui, né? Então, às vezes, as letras transitam por isso, né? As pautas são semelhantes e tal. Então, eles já faziam isso. O Barzotto tinha no violão, assim, dizer assim, Johnny Cash ou Teixeirinha, né? Teixeirinha ou Johnny Cash brasileiro. Assim. Não, e o Barzotto é um cara que ele sempre fomentou muito essa questão da cultura do Paraná. Né? Ele sempre de resgatar, de poder trazer isso à tona e por intermédio da música teve uma baita fluidez. Isso só aguçou. E aí que a gente... né,
começou esse namoro, assim, digamos assim. Eu comecei a participar. Ia lá, tocava 2 músicas na noite, né? No meio do show, agora o Vinícius vem aqui, vai tocar 2 músicas. Tá? E a coisa foi engrossando, sabe? Foi engrossando, a gente foi ensaiando. Depois a gente começou a ensaiar. E aí eu já já tinha gravado algumas coisas, já tinha transitado pelo ambiente de estúdio, que é uma coisa muito boa. Eu particularmente gosto é bom demais. Dessa coisa de ver um embriãozinho se tornar uma música, né? Uma hora que vai ficar ali, que você vai poder, né, mostrar pra Liz daqui uns anos, aqui o papai gravou lá quando eu tinha, né, 17 anos, sei lá, 15 anos. Então eu já tava com essa coisa do estúdio, já tinha gravado algumas coisas ali com a Atahualpa Maiká, no grupo Paraná, né? Algumas músicas nativistas e tal. E eles já tinham algumas musiquinhas, assim, sabe? Autorais. E aí eu comecei nesse processo também de composição, também é uma coisa que me chamou atenção. E aí a gente começou a brincar, tudo meio que uma brincadeira, e a gente decidiu, mas vamos gravar, vamos fazer. E aí antes de gravar, eu acho que de fato que a gente falou, não, então vamos fazer um projetinho. Eu fui inserido à banda, entendeu? E aí começou aí. E aí a partir do momento que a gente gravou, né, as músicas, a coisa já deu uma engrossada, criou né? corpo. Criou corpo. A gente gravou lá em Florianópolis, né? E o primeiro EP, né? A gente chama EP porque eram 5 músicas. E a coisa já tomou uma proporção maior. A partir disso, tendo a música gravada ali, aí já teve um concurso, né? O concurso da Volkswagen lá, que era, né, sua banda no Rock in Rio, né? E aí a gente escreveu, lembro disso, a gente escreveu, mandou lá a banda lá, tinha que mandar uma música gravada. Graças a já ter uma música gravada que você poderia participar do concurso. Gravou lá e o negócio virou uma loucura. Uma loucura, assim, porque tipo, passou uma semana, a gente olhava na internet lá, meio em quarto e quinto. E aí era por votação, por mobilização popular. Sim. E a coisa foi tomando uma proporção, que é isso que é legal de Beltrão, né? Beltrão, a nossa região, ela tem essa questão do bairrismo, né? Eu vi o Eliseu Capoeira, por exemplo, né? É bonito isso, né? Como a gente tem orgulho aqui, né? Do Sudoeste, das nossas coisas, isso é né? muito legal. Do regionalismo, da cuca, do salame, né? Dessa coisa cultural, da nossa colonização. Eu acho que é bonito isso. A Tira e Grito tem isso como bandeira principal, sabe? Cantar de onde veio, levar o nosso sotaque, nosso regionalismo, né? E aí, Beltrão abraçou. Talvez aí tenha sido o principal impulso do Tira e Grito, né? Porque uniu essa união, essa comoção que houve da população, né? Começou ali com os amigos da banda, se eu bem me lembro, né? Exatamente. E foi tomando uma proporção grande na cidade, né? Foi um assunto muito comentado, né? Que ano foi? Você lembra? Eu sou ruim com esse tipo de data também. Se o Marco tivesse aqui, o Dark é uma... Mas, enfim... Uma biblioteca. Não, sabe dia, hora, data. Mas eu lembro do momento, assim, dessa fase que havia essa comoção em torno do Tira e Grito. Eu lembro que vocês foram nos colégios, enfim, vocês fizeram toda uma movimentação muito legal. Muito legal, essa ideia, assim, sabe? Isso que foi solidificando a banda, assim, sabe? Deixando a coisa mais sólida. Porque aí que a gente precisava do quê? De votos. Aí a gente teve uma brilhante ideia de ir nos intervalos das escolas, fazer um pocket show, né? Um showzinho de 3, 4 músicas no intervalo. 15 minutos, né? O gurizada saía, às vezes estendia um pouco, porque é legal, né? Sim. Estendia um pouco. E aí era uma loucura. Caixa de som de um pedestal do outro, microfone de um, a bateria vai assim mesmo, sai do trabalho, não, eu não posso, essa hora não posso e tal, e vai. Tudo pra chegar lá e falar assim, pessoal, a gente tá participando do concurso, votem, né, gente? E a gente foi pontuando ali, ficando primeiro, segundo, sabe? E a gente começou a achar aquilo... Só que além disso, tinha que participar de uma audição lá em São Paulo. Mas assim, o nosso grande prêmio, nosso grande troféu foi esse abraço, né, que a gente recebeu de Beltrão, da população. Até hoje, assim, tem pessoas que, né, às vezes a gente se assusta assim, não, você não é o gaiteiro da Tira e Grito. Eu acho que hoje o Tira e Grito está muito tranquilo, é uma banda que não precisa fazer publicidade em Beltrão, né? Você fala o Tira e Grito vai estar em tal lugar, já tem um público certo, cativo, né? Assim, e é muito interessante isso, esse processo, assim, então a Tira e Grito traz coisas boas, assim, sabe? Para isso, porque ganhou uma proporção, né, significativa, digamos assim, para uma banda beltronense, cidade interior. A gente não está no grande centro, a gente não está em Curitiba, a gente não está em São Paulo. A gente está em Francisco Beltrão.
E é legal porque a gente sempre achou que se a gente conseguisse entrar no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente também ia conseguir fazer, sabe, um bafafá, um zum ali. Mas quem abraçou muito nós foi a região do oeste de Santa Catarina, que é uma maravilha, é impressionante. Essa região é muito Beltrão, né? O sudoeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina, eles são muito parecidos culturalmente, né? Muito parecidos. E aí, as letras da Tire Grito, a linguagem, né? Vem isso aí, né? A gente sempre traz isso, né? Esse regionalismo, o sotaque. Eu lembro que quando a gente estava gravando lá, o produtor era o Renato Pimentel. E algumas letras, assim, ele olhava na letra, assim, e não entendia nada. Ele falava assim, mas só pode que é inventada, só pode que é, né? Não tem concordância isso aqui. O que vocês querem dizer com isso aqui? Mas fica tranquilo. Fica tranquilo, querido. Deixa que aqui a gente termina. Cuida do teu aí, que aqui... Porque a gente tem isso, né? Mas homem, essa moda aqui... Mas homem também. Mas homem é normal. Não, tanto que um dos nomes que a gente cogitou pro podcast foi Menco, né? Menco Podcast. Hoje eu não me arrependo de não ter feito essa escolha. Até eu li lá num dos posts lá do podcast lá que vocês não iam chamar, né, de cortes, né? Que aqui é fatia. Mas podiam ter usado feta. Uma feta, né? Uma feta de salame. Aí tem a narfa também, né? Mas isso aí não é uma feta, é uma narfa, né? A gradação da fatia. Exato. Então é isso, né? E aí no concurso lá, pra terminar essa história do concurso, né? Que a gente teve esse abraço aqui de Beltrão e a gente conseguiu ir lá pra audiência. E aí a gente foi pra lá, pra São Paulo. E, pô, era um concurso da Volkswagen. Né? Se a gente obtivesse êxito ali, a gente ia tocar no Rock in Rio. Chegou aí e parou, né? No Rock in Rio, né? Claro que num palco paralelo, enfim, com um tempo reduzido, mas... Rock in Rio. Tanto que a gente nem precisou ir pra lá e a gente colhe frutos desse movimento até hoje, né? A gente sempre tá lá no nosso release sobre isso, né? Pra abrir portas e a gente tem muitas coisas legais. Ano passado a gente tocou na Ópera de Arame, né? Foi um momento fantástico tocar na Ópera de Arame. A gente chegou lá, não sabia muito bem como ia ser, porque aí nossas músicas são, né, dançáveis, digamos assim, para pular, são, né, alegres, faceiras, né? E aí a gente não sabia muito bem como ia ser tipo uma Oktoberfest, um negócio, e a gente, mas na Ópera de Arame e tal. E a gente chegou lá e estava simplesmente sensacional, estava lindo. Inclusive, eu já tinha ido na Ópera de Arame. Eu achei uma das vezes que eu fui na Ópera de Arame que eu mais contemplei, assim, o que ela é em termos arquitetônicos, assim. Porque foi feito na parte de trás do palco. Então, onde o pessoal senta, né? Onde é a ópera ali, né? Não tinha ninguém. Era uma galera de pé pra lá. E aí eu achei aquela visão da Ópera de Arame muito mais contemplativa, digamos assim, porque você, né, e eles investiram em iluminação, eles tiveram um bom gosto, assim, sabe? Então, pra nós tocar, a gente tá tocando na Ópera de Arame, não é com coisinha, né? É um tempo currículo, de palco, exatamente. É mais um grande ponto pro currículo. E aí essa experiência também lá, e tudo por causa dessa experiência lá. A gente foi lá, tocou, foi uma galera daqui, a galera torcendo no dia, assistindo, né? Então, eu vi também que vocês citaram, né, essa questão do Eliseu, quando o Eliseu vai lutar, né? Entra que com ele a entrava com a bandeira. O Eliseu entrou uma vez com a música da Tire Grito também, sabe? Que legal. Entrou uma vez com a música. Nossa, pra nós foi uma honra, né? O Eliseu, a gente curte pra caralho o trabalho dele. E ele também sempre fica dando um toque pra nós lá. E foi muito legal ele ter essa ideia de levar uma música nossa. Tanto que pra vir aqui foi na hora, né? O que tu acha? Ele, não, podcast aqui da região, vamos lá. Ele argumentou isso, assim, não, é daqui, quero valorizar, quero fazer parte. Legal, né? Muito legal levar a isso. gente tem, ele falou, né? A gente tem que ajudar as coisas que são daqui, tem que valorizar. E a verdade é que não é todo mundo que tem essa mentalidade, né? A gente tem o Digão também, quando participou do The Voice. Sim, também houve uma mobilização. Também tem né? essa coisa de que é da nossa gente, da nossa terra. O Beltronense, quando ele desponta, ele leva a Beltrão Ele leva junto, a cidade junto. Tem um poeta
rio-grandense, gaúcho ali, que é Nomar Danúbio Vieira. Ele tem uma frase que fala que antes de sermos do mundo, temos que ser regionais, né? Que é aquela coisa de saber de onde veio, né? Para daí saber para onde vai e tal. Então, essa minha transição ali para essa parte do rock tem muito disso, entendeu? Então, eu tô lá, tô tocando rock, mas eu tô levando sempre comigo. Lembra que eu falei que eu não vou carregando isso, não como um peso, mas eu nunca gosto de deixar apagar, nada pra trás. né? Então, ela tá aí. Então, a cultura gaúcha, ela tá ali, junto com o rock, e deu certo, e é uma sonoridade diferente, chama atenção. E tá nas letras, tá na sonoridade, tá no instrumento, às vezes tá na pilcha, às vezes eu coloco um chapéu para botar no instrumento. Eu tento ter um pouquinho também de respeito, às vezes, assim. Sim, né? Tipo, sim. Não, para o pessoal não confundir, né? Sei lá, às vezes usar tweet completamente pilchado e aí tocar uma música norte-americana, às vezes, né? Sim. Tem que ter um cuidado, porque a gauchada é meio crítica, às vezes, né? Sim. Pega um gauchão, assim, e fala, ei, mas isso aí não tá muito certo. Então, como eu venho dessa escola de MTG também, CTG, concurso de Piaumbiri, onde a gente tinha que estudar, fazer prova, inclusive, sobre isso, assim, eu tenho esse respeitinho, assim. Sim. Mas é muito legal, a gente transita por isso com muito orgulho, né? Sim. E no rock, Vinícius, quais as bandas favoritas aí? O que despontou pra ti aí? Então, eu acho que uma Blackberry Smoking é uma banda que a gente foi no show, inclusive, assim, que tem uma sonoridade que eu gosto bastante, que tem essa coisa regional, assim, legal. né? Tem esse country, né? E aí eu faço um link bastante com o Almir Sater, sabe? Também é uma sonoridade da viola, do violão ali, né? Então, Blackberry Smoke é uma banda assim que a banda assim gosta bastante, sabe? Certo. E recomendo assim quem gosta bastante. E até meus amigos, e é impressionante porque às vezes tem o Paulo Merizzi, por exemplo, né? Que é também talvez é um nome para vocês chamarem aqui, também toca instrumento, um baita acordeonista, também faz essa viagem, né, do instrumento. Ele gosta bastante do chamamé argentino, chamamé mato-grossense. O chamamé também tem essa, né, cada região ele é executado de uma forma, ele tem uma linguagem, o mesmo ritmo, e ele gosta bastante disso. Ele também faz esse trânsito fora da música. Colecionador de gaitas? Não, tendedor de gaita, inclusive quem, né, ele comercializa, vende, coleciona, tem só instrumento de primeira linha. E ele é interessante porque ele também veio. Tu conhece essa banda aqui, ó? Tu que é do rock. Tem Merizzi. Aí chega lá e mostra um Blackberry Smoke. Mas olha. Pare, né? Então, é uma delas. Né? Uma das principais. Eu acho que mais se assemelha ali. Mas eu gosto do Muse também, sabe? Sim. Eu acho que tem bem mais moderno daí. Sim, né? sim. E aí as clássicas, a gente foi no show do Kiss agora, assim, não conheço muito, assim, mas fiz questão de ir para ver essa experiência no show internacional. E é um espetáculo. Não, né? é um espetáculo, né? Ali o show do Kiss não é só música, né? Como se música fosse pouco. Mas é um espetáculo gigantesco. Tudo que os caras fazem é muito... Exatamente. É grande demais, né? E é legal, eu acho interessante essa coisa do palco, sabe? De trazer, de se preocupar com o palco, né? Porque às vezes você sobe, toca a música e desce. Não é só isso, né? Não. Como a gente faz aí 30 shows por ano, digamos assim, a gente ganhou uma gordura de palco, sabe? Então a gente tem um roteirinho, a gente faz umas brincadeiras, porque é um entretenimento, né? Então tu tem que entregar alguma coisa também, né? Sim. Eu, na verdade, me incomoda às vezes quando... E acontece, né? Artistas de renome, assim... vai assistir o show, assim, o cara tá simplesmente executando uma coisa que tem eu acho que o palco é um outro momento, né? Eu dou muito valor do palco. Ter esse cuidado, né? Ele, né? Ele é um palco, Sim. né? Tem um público ali que tá consumindo o que você tem de proposta. A arte é um pouco disso, né? Sim. Muito disso, né? É uma exibição. É proporcionar uma experiência, né? Você pode ir além da música, né? Você pode proporcionar uma experiência mais rica. Sim, né? sim. Exatamente. É muito legal o músico, a banda, enfim, que se preocupa com isso, com a experiência, né? Saber que o cara que tá indo ali, esse exemplo do show do Kiss, por exemplo, eles podem estar fazendo isso todos os dias, mas o cara que tá indo ali, ele nunca foi no show. E daqui a pouco pode ser a primeira e a única, né? Exatamente. Até porque
supostamente era pra ser, né? A última turnê deles. Parece que eles já vão estar aí de novo, né? Tem dessas, né? O Kiss... Fazem muito dessas. Né? Los Hermanos, né? O último show acabou dali 2 anos. Vamos fazer mais uma. Tem muito disso no mundo da música. E aí, Vinícius, como que foi aí, digamos, de tudo isso que tu contou, todo esse arco dentro da música, da tua história, e aí de repente começa a entrar a fisioterapia. Como é que foi isso aí? Foi um divisor, né? Com 17 anos ali que a gente está no terceirão, eu vivi uma parte do terceirão, uma época que virou aquelas aula show, né? Ali no Glória tinha isso, né? Aí eram aqueles professores performáticos, acho que hoje não é mais tanto assim, né? Isso diminuiu bastante. Mas antes o professor de cursinho tinha que dar um show, né, cara? Era um showman. E eu converso até sobre isso com o professor Guilherme, que é bem meu amigo, né? O Guilherme Goulart. Né? Sim, estamos conversando com ele. Muito, muito legal o trabalho dele, né? Como muda, né? Essa questão até da educação, tudo muda, né? E eu falo com esse que eu vim dessa época. E essa época era total focado no vestibular, entendeu? Então, se você estava num terceirão ali, com essas aulas, shows, era total focado, né? Que você vai fazer o quê? E então existia essa pressão, assim, né? Terceirão já era um sinônimo de preparatório para vestibular, né? Nem sei se hoje ainda se mantém, continua chamando de terceirão, né? Acho que sim. Será? Acho que terceirão ainda, acho que a terminologia ainda permanece. Então, e tinha muito disso, sabe? Então eu já tinha esse vínculo com o instrumento, mas também estava ali estudando, né? E aí tinha isso, o que você vai fazer? O que você vai, né? Eu vou fazer medicina, eu vou fazer direito, eu vou, né? Então tinha muito essa pressão, né? E eu considero 17 anos a gente é uma criança, né? Certeza. A gente... Hoje a gente sabe. Exatamente. Como que tu decide com 17 o que tu vai fazer para a vida inteira, né? É muito forte. E na época eu ainda participava de concursos importantes, principalmente concurso da vacaria, que é um concurso que dá visibilidade e tal. E aí uma vez eu fiquei em segundo lugar no concurso da vacaria lá. E aí... né, em segundo lugar, não é fácil, do Paraná, né, vai ter do Paraná, vim aqui, né, segundo lugar no Rio Grande, né, sabe, que eles são meio, né, digamos que eles são rigorosos, aqui, né, e tal. E aí, a gente foi uma vez pra Erechim, junto com o Gildinho lá, passar uns dias lá, com o Gildinho falou, deixa esse piá aí, sabe, pro pai, pra tocar fazer uns bailinhos com nós, tocar umas músicas ou outra, e não sei o que lá e tal. E aí a gente voltou pra casa, foi um negócio do tipo assim, sabe, o que vamos fazer, o início do que é ir, foi um sentar assim, né, uma reunião de família, aqueles troços assim. Sim. E aí eu optei por estudar, por fazer ter uma carreira profissional, porque... sempre tem aquela, sabe? Música não é fácil, né? Carreira de música não é com coisinha, até hoje, sabe? Hoje eu sou muito feliz com as minhas escolhas, assim, mas teve esse marco, sim, né? Sim. E aí eu optei por fisioterapia, porque meu pai e minha mãe são profissionais, né, na área da saúde, então esse assunto sobre saúde sempre transitava lá em casa. E aí eu... né, foi o que me fez optar por fisioterapia, me formei na FADEP. E aí, depois disso, atuei um pouquinho na fisioclínica ali, com o Zappellini, né, com o Rafa ali. E aí optei por fazer osteopatia, né, me formei junto com o Júlio, né, com o Júlio Quinlenato. E aí a gente foi junto fazer osteopatia em Campinas, né. Que era uma formação, ainda é, né? Uma formação benquista, né? Sim, muito bem conceituada. Conceituada e uma exigência, né? De técnica e tal. Não é um curso tão fácil de fazer, curso também, né? Caro, praticamente uma outra faculdade, né? São 5 anos de formação, essa escola que a gente fez. Então a gente foi para lá e tal, para tentar, né? Trazer um diferencial para a região aí na profissão, né? Vocês fizeram juntos? Nós fizemos juntos. Tu e o Júlio. O Júlio é um baita amigo aí. E nos formamos juntos. Sim. Né, 5 anos. Legal, na mesma turma lá, a gente ia, ele e o Andrei, que é de Pato Branco. Os 3. Nós íamos os 3, pegava o carro, às vezes de um de outro, e fazia lá 10, 12 horas de carro, ficava lá uma semana, estudando, voltava, dali 2 meses tinha que ir de novo. Nos estádios eram 15 dias. Então,
uma parte que a formação ali, foi ali que eu, digamos assim, que aprendi a estudar, digamos assim, sabe? Porque eu estudava, não passava, né? Nas provas e tal. Então, bem interessante, abriu o leque, né? Nessa questão profissional, né? Sim. E hoje eu atuo numa clínica, né? Tenho clínica, eu sou servidor público, né? Trabalho de manhã pelo hospital, no UTI neonatal. E à tarde vou clinicar, vou atender os pacientes num consultório particular. Certo. E aí a gente fica nisso, né? Hora toca uma gaita, hora toca... Pois é, isso eu também queria te perguntar, como é que é essa vida dupla? Hoje eu não tenho mais, assim, um estudo no instrumento, assim, sabe? Essa coisa diária, né? A gente não tem mais tempo, né? A gente tem uma correria para fazer e tal. Mas o instrumento eu nunca vou abandonar, eu sempre falo, né? Assim, um dia, né? Acabamos o projeto da Tira e Grito, né? Possivelmente eu vou inventar uma outra coisa, ou participar de outra coisa. Inventar alguma outra moda aí. O instrumento vai ficar comigo, entendeu? Mas dessa forma, né? Não de uma forma talvez assim, de cobrança, de estudo, de horas e tal. Porque eu fiz muito isso na adolescência. Esses concursos assim, e até o seu Caludir, né? Ficava lá, vamos tocar, vamos... Percebi que esse é um momento de desabafo. Sim. Porque te foi colocar essa bifurcação aí, né? Sim, no sentido você é uma criança. Você é uma criança. E aí você é inserido, né, nessa questão do compromisso, do tocar. Então eu estudava de manhã, eu passava à tarde e, por exemplo, tinha um rodeio final de semana lá. Aí o pai falava, vai ensaiar de tarde, né? Sim, vou ensaiar. Tem que ensaiar aquela música lá. Sim, eu vou ensaiar. Viu? Pega e grave, então, o ensaio pra mim. Pra provar. Exatamente. Provar que tinha ensaiado. Isso, tinha isso. Então, hoje eu não tenho mais isso, né? Do estudo. Então. Até porque exige bastante, né? Claro. Você nunca para de aprender, né? Não, demanda um estudo ferrenho. Instrumentistas aí ficam 8 horas com o instrumento no colo. Mas é aquela coisa, acordou, a profissão do cara é aquilo. Então ele vai pegar o instrumento. Então hoje não tem mais isso, né? Sim, não, a música não entra como profissão, então. A gente ensaia, né? Às vezes nos processos de composições ali eu pego, né, o instrumento, tô compondo, quando vai tirar uma música, obviamente e tal. Mas a questão do estudo técnico, né? Mas assim, a gente não tem mais o tempo, né? Sim. O tempo que exige, né? Que são horas, e aí é que tá, né? Da maneira como tu fala, é fácil perceber que tu é um cara muito apaixonado pela música, né? Pelo acordeon, pelo instrumento. E eu brinco, né? De que é muito arriscado tu trabalhar com aquilo que tu é apaixonado. Né? Porque aí tu vai viver isso, vai ser isso. E existe um risco muito grande de, inclusive, tu acabar matando isso. Né? Digamos, trabalhar com o que tu é apaixonado, muito apaixonado, é arriscado. Né? Porque tu vai estar fazendo isso todos os dias. Vira trabalho. Você gosta e nunca vira mais rotina. gosta de nada. Exatamente. Esse é o ponto. Vira rotina, então, como é importante tu trabalhar com uma coisa que tu gosta, que tu domina, mas aquilo que... De uma maneira leve. De uma maneira leve, mas aquilo que tu é apaixonado, né? Que seja às vezes e não sempre, né? Isso. Acho que me parece que tu consegue fazer muito bem essa divisão, o intercalar entre os dois, né? Acredito que sim. Acho que tudo na medida certa, né? Eu consigo transitar bem assim entre essas funções, sabe? E porque é justamente isso. E às vezes pode existir uma cobrança. O mundo da música às vezes tem isso, né? Todo mundo tem isso, né? Às vezes de como se fosse assim uma competição, digamos assim, né? E às vezes pode acontecer a questão da cobrança, né? Do cara se cobrar, né? Hoje, por exemplo, como eu não tô muito, né, no estudo do instrumento e tal, toco, tiro uma música ou outra que eu gosto, vou tirar essa música aqui, né? Tiro ali, uma questão mais leve, mais pra me divertir e tal. Mas já percebo a idade, assim, sabe? Porra, eu sabia isso aqui, mas não... Mas não tá tocando o garfinho ainda. Não, ainda não. O garfinho não. Mas isso é real, isso pega, né? Pega. Esses dias eu estava escutando uma música que sempre toquei, assim, e tava ali no fone de ouvido e daqui a pouco eu...
como é que toca isso aqui mesmo? Viu, como é que pode, né, cara? Parece que algumas coisas, algumas memórias, elas vão ficando, aí a gente precisa dar um jeito de resgatar, né? E muita informação, né? A gente tem muito, é bombardeado com um monte de coisa, um monte de informação. Muita então coisa. A cabeça da gente às vezes tá saturada, verdade, né? Verdade. Vamos fazer um intervalinho? Vamos. Então, beleza. Obrigado. Já que a gente estava falando de música, de tiro e grito, o nosso serviço de informação, Vinícius, CSI, Cuca com Salame Information, levantou umas informações aí sobre um episódio, digamos assim, explosivo da banda Tiro e Grito. Como é que foi essa situação, Vinícius? Complicado. Vocês quase viraram matéria do JB por outros motivos aí. A gente tava em Florianópolis, a gente foi gravar. Acho que foi o primeiro álbum, né? Segunda vez que a gente foi pra lá. E aí a gente ia ficar 14 dias lá. A gente acabou alugando uma casa grande lá em Florianópolis, na Lagoa da Conceição, lá, casa legal, nos primórdios do Airbnb lá e tal. E aí, todos juntos, esse clima de gravar e cozinhar junto, e, né, o que vamos fazer, e cardápio e tal. E aí, uma manhã, acho que sobrou umas pizzas, não lembro muito bem, assim, sobrou umas pizzas, e a gente precisava esquentar isso aí no forno, né, no forno lá, a gente ligou o forno, aquela coisa, né, eu lavo a louça você, não, eu já lavei ontem, hoje é você, não, bota o forno lá, ontem eu fiz a pizza, eu que cozinhei, aquela coisa, então, vou me arrumar, vou tomar banho, não sei o que lá, e alguém botou a pizza lá para esquentar e tal, a gente comeu aquilo já meio atrasado para entrar no estúdio e tal, e gravar, né, todo dia. E aí a gente ia pro estúdio, passava o dia no estúdio, horas, 8, 10 horas, assim, né, dentro do estúdio, gravando e discutindo, produzindo, que é um clima muito legal, né? A gente esquece do mundo, assim. Quando retornamos pra Lagoa, pra casa, assim, chegamos, estacionamos o carro. Antes de abrir a porta, a gente já sentiu um cheiro muito forte de gás. Abrimos a porta, assim, alguém já gritou, não liga nenhuma luz, né? Que tem essa de que... se ligar não liga nenhuma luz. Então, isso quem assistiu aquele filme, O Homem que Copiava, aprendeu, né? Se tem vazamento de gás, tu não liga a luz. Aí ficou... Quem que vai ser o corajoso que vai entrar dentro da casa? Aí alguém entrou dentro da casa, assim... Poxa, esquecemos o gás ligado aqui, o forno ligado. A gente esqueceu o gás ligado e tal. E daí já ficou aquela, quem que foi? Quem que esqueceu? Acho que foi você. E ninguém queria ser o pai da criança, né? Aí no outro dia, depois que passou todo o susto e tal, não sei o que lá, a gente pensou assim, cara... Tu já pensou a gente explodir esse troço aqui e sair no Jornal de Beltrão lá? Banda de Beltrão explode casa. Nossa. Aí que surgiu essa, né? Realmente, agora Tiro e Grito explodiu. Nossa. A banda explosiva. Banda explosiva. Kiss, né? Tipo, pirotecnia. Nossa, mas ainda bem que não precisamos noticiar isso, né? Ainda bem essa aí... que ficou no quase, né? Que realmente é uma situação perigosa, né? Total, né? Fora de casa, assim, meu Deus do céu, ia ser tragédia. Sim. Fica aí a dica para quem loca imóveis, nunca alocar imóveis pro Tiro e Grito. Ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado. Importante. Mas falando em Tiro e Grito, e tu tá com a bicha aí, então... Estamos aqui. A gaita. Puxa a gaita então, Vinícius. Olha só. Cara, mas é um instrumento bonitão, né, cara? Pesadinho. Mas aqui tá... Quantas você tem, Vinícius? Tenho duas. Tem uma 80 baixos, uma Scandale, e essa aqui é uma Stanelli. São dois instrumentos italianos. A Itália é referência nisso, né? De fabricação de acordeon, as melhores marcas vêm tudo de lá, né? Sim. E as antigas, tanto as novas. Tem uma cidade na Itália chamada Castelfidardo, que é a meca, digamos assim, a capital do acordeon. Porque virou tradição, né? E aí hoje eles têm cooperativas, né? Que, por exemplo, uma fábrica, né, com incentivo do governo e tudo, faz só teclados. Outra faz só baixaria, né?
E aí as marcas, né, às vezes não, pega os teclados aqui, encomenda dessa aqui, e aí monta o seu projeto, enfim. E é um ramo que vem crescendo muito. O instrumento acordeão tem sido, né, não só no Brasil, México, faz parte da música regional também do México, né? Aí é mais aquela gaita de botão que a gente chama aqui, né? Que é um instrumento menorzinho. E no jazz, né? Nos Estados Unidos também, bastante usado. Então tem muita fábrica, muito instrumento lá. Sim. Bem e quando tu pega ela, qual é a primeira que vem na cabeça aí, Vinícius? Vou fazer uma musiquinha aqui do Luiz Carlos Borges. Opa! Dá pra bater palmas? Dedo frio. Não, pra aquecer foi bem. Não, né? Que pra quem tava só aquecendo foi bem. Essa música do Luiz Carlos Borges, de Véio pra Véio, o nome dessa música, onde ele faz uma homenagem ao Albino Manique e também ao Dominguinhos. Por isso que ele faz essa transição, às vezes na sonoridade com o estilo do Albino e também um pouco do Nordeste, assim, sabe? Essa música nordestina. É bem legal. Cara, mas é complexo, né? Pô, tu dá uma olhada assim de tu, digamos assim, beleza, eu tenho algum conhecimento em música, assim, sou um músico muito meia boca, né? Mas de tu olhar e ficar, cara, como é que isso funciona, bicho? Porque é um instrumento muito completo mesmo, né? E aqui a baixaria, né? Todo mundo pergunta, mas usa tudo esses botãozinhos? Usa, né? É uma pergunta que todo mundo faz, usa. São 120 baixos aqui. Nossa. E faz mais essa questão do baixo, assim, sabe? Tá. Faz essa questão mais do acompanhamento, as notas são mais graves, assim. E aí aqui já no teclado, o teclado é igual um piano, sabe? A digitação, as notas, é igual. Sim. Não muda nada, né? E, claro, são menos oitavas, né? Sim. Mas o estudo é igual, né? A digitação, posicionamento de mãos e tal. E aí aqui é responsável mais pela melodia, né? Para transitar mais com aquela linha melódica, que seria aquilo que a gente assobia, né? Para quem não sabe, né? Então aqui fica mais como uma base, o acompanhamento, né? E aqui fica mais com essa questão do solo, da melodia. Mas é uma sonoridade bem bonita, né? Sim, é bonito demais. Pô. Quer pedir alguma, Érico? Não, eu não vou me arriscar. Eu vou tocar esse aqui, vamos ver se vocês conhecem.
Já vi em algum lugar. Não me é estranho, assim. Já ouvi em algum lugar. Eu vou largar pra ti, Luciano. Puxa a turma, hein? Eu sou fã de Milonga Abaixo do Mau Tempo. Milonga Abaixo do Mau Tempo, do Mauro Moraes. Mauro Moraes. Ela cantada, eu não sou cantor. Não, mas só a introduçãozinha aí já. Só essa parte já chega pra eu chorar. Olha aí, top, cara. Essa música é muito linda. Bonitaça. Mauro Moraes fez pro Zezinho, Zé Cláudio Machado. Zé Cláudio Machado, grande cantor de Serranos. Serranos tem essa tradição de ter grandes cantores, né? A gente tem Beltrão, o Madruga, né? Que é o marido da Tainá. Isso, acho que é da Zolini, né? Da Zolini ali. E ele é cantor no Serranos, é baixista no Serranos, né? É um grande nome da música gaúcha que a gente tem. Que mora aqui em Beltrão. Tem um estúdio de gravação também. E um abraço pro Madruga aí. Família Zolini também. As meninas ali. Meu Deus do céu, né? Chegou ali, parou. Boa lembrança, inclusive. Né? Boa lembrança de possíveis convidados. Sim. Também tem muito o que contar ali. Isso aí, vamos conversar um pouquinho agora sobre a parte da vida profissional do Vinícius, hein? Então, o outro lado profissional. O outro dele, lado, né? Porque né? o Vinícius é um profissional do acordeon. Né? E aí é que tá, né? Isso que a gente tava falando antes, né? De como é que tu estabelece Porque tu é um músico profissional, mas hoje não é a tua atividade principal de renda, digamos assim, né? Então... A gente leva bem a sério, assim, essa questão na Tiriguerito hoje ali, Sim, né? Que é profissional, onde eu mais né? atuo, né? A gente leva a sério, a gente tem uns cronogramas, a gente tem, né? Tem uma empresa, um CNPJ, a gente tem, né? Algumas coisas a serem cumpridas, a gente até que tem transitado bem, feito em média aí 20, 30 shows por ano, legal, né? Isso dá uma média legal por mês, assim. Não é a nossa atividade principal, né? E né, o Brasil mora em Curitiba, tem as atividades dele, o Rodrigo Tarta, que é o baixista, também tem a empresa dele, né? E aí o Jean atua com a música exclusivamente, é professor de bateria, né? Professor de bateria, tem vários projetos, né? Por aí, e tá conosco também. E o Dark Marco Antônio também trabalha exclusivamente com a música. Mas a gente toca quando dá e quando é possível, né? Porque a gente tem nossas famílias, né? A gente tem casa e tal. Então, quando é possível, a gente leva isso de uma maneira tranquila, né? Sem uma cobrança, assim. E isso não pode atrapalhar nossos outros ramos de atividade. Sim, sim. E tu trabalha em duas frentes aí como fisioterapeuta, né, Vinícius? Tu tem aí o teu consultório particular, né? Como osteopata. E tu também atua aí como fisioterapeuta na UTI NEL, é isso? Isso, trabalho lá na UTI Neonatal, né, no Hospital Regional. E mais especificamente na UCI, na SAV agora, né? Mas é o mesmo perfil de paciente. Sim. E nas tardes aí eu tenho consultório, trabalho com osteopatia, uma terapia manual, né? Onde a gente está clinicando, ajudando as pessoas nas afecções de dores, né? Sim. Bastante dor lombar, né? Que seria um carro-chefe aí. No consultório essa é a maior procura, é a dor lombar. Porque a incidência é bem grande, né? As pesquisas dizem aí que 80% das pessoas, em algum momento da vida, vai sentir algum tipo de dor lombar. Mas a gente trabalha como um todo, né? Torcicolo, cefaleia, né? Até algumas questões viscerais, assim, a gente sempre está trabalhando o paciente como um todo. A osteopatia ela é muito ampla, né? Ela é muito... É muito ampla, muito ampla. Ela tem essa filosofia desde o começo, né? É uma técnica criada pelo Andrew Steele, né? Um médico americano. É interessante porque a osteopatia no Brasil, ela é uma especialidade da fisioterapia. Então você tem que fazer o curso de fisioterapia e aí a graduação em osteopatia, a especialização. Eu me formei em osteopatia pela escola de Madrid, que é uma escola que veio de Madrid e tem sede em Campinas, Curitiba, Fortaleza, Brasília e Cascavel, se não me engano.
Florianópolis também. Enfim, uma escola bem reconhecida. São 5 anos de formação. É quase que uma outra graduação. Nos Estados Unidos, ela é uma especialidade médica, né? É interessante, né? Então, a osteopatia lá nos Estados Unidos, quem atua nela são médicos, que aí fazem esse braço. E aí são médicos normais, que operam também e tal, mas eles trabalham não tanto com a técnica, mas mais com a filosofia da osteopatia, né? Que aí é o gancho com a tua pergunta, que é pensar o paciente como um todo, né? Pensar mais na causa. Não, sim. Né? Na causa isso que tu falou, né? Essa abordagem multidimensional da dor, né? Exatamente. Porque ela é multifatorial, né? Se for falar de dor hoje, tem que entender, principalmente a dor crônica, são multifatoriais, né? E é uma coisa que a gente vem abordando, até depois da formação em osteopatia. Eu fiz um curso também em abordagem multifatorial em dor, tratamento de abordagem, né, de tratamento de dor de coluna. E aí que a gente vê que a gente tem que estar trabalhando outros quesitos no paciente. Sim. E é uma coisa que eu abordo bastante, sabe? Tentar desmistificar a questão da dor. Porque a dor lombar, às vezes, e principalmente a dor crônica, ela é uma afecção que pesa no paciente, né? E aí a gente tem que estar, digamos assim, higienizando e trabalhando uma educação em dor, né? Nesse paciente. Desfazendo alguns mitos, né? Às vezes que o paciente traz, né? Principalmente questão de exame de imagem, por exemplo. Pelo modelo tradicional, e muitos pacientes já chegam com o exame, ou chegam pedindo o exame, ou querem um exame. Nessa questão de o que eu tenho, né? A gente foi assim, a gente é imediatista, né? A gente foi educado assim, vai no médico, vai no profissional, e eu quero saber qual que é o culpado. Mas às vezes não é um culpado só, são vários, né? Tem todas as questões psicológicas, né? Socioeconômicas que estão envolvidas ali. E a gente sabe que hoje em dia se evita ao máximo de pedir um exame desnecessário para você não criar um estigma, sabe? E tem muitas pesquisas associando essa questão do bombardeio de imagem, às vezes um bombardeio de informações erradas para o paciente, que mais dificultam nesse tratamento. Por quê? O paciente fica imaginando, a gente vai lá, faz o exame de imagem e mostra lá, você tem uma hérnia de disco aqui, grande, gigante, entendeu? E às vezes o profissional de saúde, na ânsia de explicar, de achar um culpado, faz isso, de termos que a gente chama nocebos, né? O placebo é mais conhecido, né? Que o placebo quando faz aqueles grupos de pesquisa, um com comprimido de farinha, outro com um princípio ativo de verdade, assim, e às vezes o placebo ganha, né? E existe a palavra nocebo, que é quando talvez você está achando que está falando uma coisa inofensiva, mas ela tem um peso, né? Tem um peso. Então, isso de assustar, e acontece muito com muitos profissionais, né? De assustar o paciente, chegar, não, tá com dor, tá travado aí, então vamos ver. Você tem uma hérnia muito grande, você tem que cuidar, porque senão isso aqui pode te levar para a cadeira de rodas. Às vezes uma frase dessa destruiu o paciente. O impacto psicológico que isso tem. Porque é um leigo, né? É um leigo que está do outro lado ali. Às vezes você está falando tentando resumir, tentando sintetizar ali, mas isso é uma palavra muito forte, né? A gente chama de nocebo, né? Que é uma frase que não vai ajudar em nada, inclusive vai atrapalhar. Então é uma abordagem que a gente vem fazendo lá, né? Principalmente em dor crônica, tentando higienizar, digamos isso, né? Encorajar o paciente, né? Descobrir o nível de possibilidade de que o paciente acha que pode se curar, entendeu? Tirar algumas limitações, né? Evitações. O paciente às vezes chega com muita evitação. Cinesiofobia, a gente chama que é o medo de fazer o movimento, né? Aí eu não posso pegar a caneta no chão porque vou travar. Então, além das técnicas da osteopatia em si, às vezes a gente está tentando fazer esse processo de educação em dor. Que sabe? É muito importante. Que é muito importante, porque a gente tem uma abordagem bem significativa, umas respostas bem boas, assim. As inovações, né, nesse trabalho, no cuidado da dor, estão bastante baseados nisso, né?
trazer o paciente, tirar alguns mitos, né? Sim, sim. Consequentemente, às vezes eu escuto o paciente falando assim, não, eu não corro mais, eu corria, gostava de correr, não corro mais porque estou em uma protusão aqui e correr dá impacto e vai... Sim. Então isso é muito danoso porque você está deixando uma pessoa que já gostava de uma atividade física e você desencorajou ela e ainda ela pode ficar hipervigilante, digamos assim, no dia a dia de tipo, sabe? Tem um negócio ali. Sim. Em psicologia tem muito essa questão do diagnóstico errado, né? Que é o cara chega no consultório psicológico e já fala assim, tô vindo aqui porque eu sou bipolar. Né? Tô vindo aqui porque essa coisa de tu te agarrar num diagnóstico, um diagnóstico que veio de repente do profissional que viu, sei lá, uma vez a pessoa, e é impossível tu dar um diagnóstico em psicologia, né? Vendo uma vez somente o paciente. Então, assim, o risco que existe quando tu abre para a pessoa, tu é isso, né? E o risco porque essa pessoa ela acaba trazendo isso como se fosse um fator de identidade. Então eu sou isso, né? Exatamente. E muitas vezes pode ser que esteja correto, mas muitas vezes está errado. E tu fazer toda essa desconstrução... Exatamente. E é muito difícil de desconstruir, né? E aí, inclusive, tem um termo que eles chamam backfire effect, né? Que é como se fosse o tiro saiu pela culatra. Sim, Você tenta desmistificar aquilo e aí, às vezes o paciente fala, não, mas o cara tá falando que eu não tenho isso, se dói, porque a dor é uma coisa real. Tá ali, né? E aí o cara tá falando que a dor é da minha cabeça, então existe esse manejo, é bem cuidadoso. Tem uma questão, né, que talvez você deva sofrer também um pouco disso, né, que é o viés da autoridade, né? Por exemplo, você é psicólogo, eu sou fisioterapeuta, e na nossa região, né, tem muito essa questão da referência médica, né? O médico falou, né? Então tem esse viés da autoridade. E às vezes esse negócio foi numa conversa de sala, assim, numa antessala. E algum colega médico, alguma coisa, ele falou, não, você é bipolar. Pronto. Então, para outro profissional, um psicólogo, um fono, um fisioterapeuta, desconstruir isso, sendo que já vem essa informação num viés de autoridade ali, é muito difícil. É uma barreira difícil de romper. Isso leva tempo. Eu me lembro de uma vez no consultório que de uma pessoa que tinha já criado toda uma ideia de que era isto, né? E muito apegado, muito... E no momento em que cai a ficha de que esse não era o diagnóstico, a pessoa ficou assim meio... Eu não sou, né? Porque de tão forte que é essa ideia de tu precisar de uma resposta, de que eu me abracei nisso aqui como se fosse um... E não é, né? Antes, o que tem que vir antes é a pessoa, é o indivíduo, né? É que depois vem outras coisas, mas tu achar que antes tu é enfim, uma patologia, um transtorno, enfim, o que for. E tem essa ânsia do paciente, né, em ser colocado numa caixinha, né? Porque parece que acalma, né? Traz um conforto. Achei uma resposta, eu sou isso, então. Mas isso, né? Traz uma tranquilidade. Pelo menos ele sabe o que é. É muito difícil trabalhar com isso. E daí, às vezes não é tão simples, entendeu? E às vezes estar numa caixinha é a pior coisa que pode acontecer, que não vai ajudar. Porque limita, né? Não vai ajudar. Limita demais. No teu tratamento, né? Então, Sim. A gente vem fazendo essa abordagem, questão de postura, né? A gente... Deixa eu melhorar. Justamente isso aí que eu queria falar. Muita gente tem essa reação. Não, eu tenho que melhorar a minha postura. Tu falou sobre já... Opa! Exato, eu tenho que... né? Meu Deus do céu, eu tenho dor por causa de postura. Hoje, cada vez mais saem estudos que não tem correlação. Não existe uma postura correta, né? Muito pouco tempo atrás, eu mesmo, a gente era estimulado a fazer uma ergonomia nos ambientes de trabalho, né? Ensinar todo mundo. Desenho, né? Essa imagem deve ficar muito viva na cabeça de vocês. O desenho aquele do... E aquele desenho é um robô. Não é um ser humano. Quem é que fica assim? Uma pessoinha toda quadrada. Toda retinha, né? Isso não existe, né? Não é natural, não é, né? Não é do nosso corpo. Nosso corpo tem essas curvaturas normais. Então, o que a gente estimula mais hoje? Ter uma variação maior de postura. Porque uma só posição que é o danoso. Inclusive, tem estudos que fizeram, né, um biofeedback que seria estimular a pessoa a ficar ereta e as pessoas sentiam mais dor do que se ficasse normal. Então, a gente fica fazendo esse trabalho, né, desmistificando essas falsas crenças.
que são muito importantes no tratamento de dor, variadas dores crônicas, porque está muito ligado à relação, né, que o paciente tem com... Porque quando a gente fala de dor crônica, a gente está fugindo um pouquinho da lesão do tecido, entendeu? Às vezes já não há mais lesão no tecido ou nunca teve, né? Por exemplo, a pessoa tem a dor ali no braço, mas ela não tem nada que justifique, ela não teve um evento prévio, ela não teve uma batida, ela não teve um corte, ela não teve uma queda que justifique. Então, isso mais de uma sensibilidade central, né? Que a gente chama. Uma sensibilização central. E aí, por isso que a gente trabalha esses fatores, fatores biopsicossociais, sabe? Certo. No paciente, para estar ajudando nesse processo. Dormir de lado com o chão. Sério mesmo? Será que tu consegue dormir? Né? Tem tantas pessoas que têm dificuldade para dormir. E será que existe uma postura, né, correta para dormir? E outra, você consegue dormir mesmo a noite inteira? Ou no primeiro minuto você pegar no sono, você vai jogar aquele travesseiro do meio das pernas lá pro chão? Entendeu? Outra coisa, essa pessoa, se ela recebe essa informação de você tem que dormir de lado com o travesseiro entre as pernas, ela acaba ficando hipervigilante durante o sono. Também aí, é ruim. Às vezes ela já tem dificuldade para dormir, daí, mas também eu tô dormindo errado. Então, essas crenças que a gente tem que... Aí vai evoluindo, vai trabalhando. E também na UTI neonatal, né? Que sou servidor público, a gente também trabalha lá. A gente tem nossa rotina, trabalhando com bebês prematuros, que também não é um ambiente muito fácil. É um trabalho muito delicado e de muita responsabilidade, né, Vinícius? Pô. Muita gente não sabe. Quando eu falo eu sou fisioterapeuta, eu trabalho onde? Trabalho lá na UTI neonatal. Mas na UTI, né? Porque às vezes o primeiro pensamento, né, no geral, é pensar a fisioterapia como levantar uma perna, né, mexer com o corpo em si. Mas lá, basicamente, a gente trabalha com a parte respiratória dos pacientes, a questão da ventilação, do suporte ventilatório, está fazendo esse manejo, né? De qual suporte esse paciente vai usar. Agora, por exemplo, na época do Covid, graças a Deus, as crianças não foram afetadas, a gente não teve casos de Covid lá na UTI em bebês, em prematuros e tal. Mas a parte adulta foi muito importante. Eu acho que isso ajudou um pouquinho a população a entender sobre o que é um ventilador mecânico, o que é uma ventilação. Que é aí que está uma das grandes ferramentas de trabalho do fisioterapeuta, é a ventilação mecânica. Os parâmetros daquilo, o manejo, tentar o desmame, né? Que seria retirar. Fulano foi entubado. Aí já vem aquele medo, sabe que o risco está maior, sabe que está dependente de uma máquina. Então, para falar para as pessoas que a fisioterapia dentro de um ambiente de UTI é muito focado nisso, na questão da ventilação mecânica. E esse é vocês fazem parte de um dos momentos mais importantes e sensíveis, eu diria, que é o seguinte, e que para mim foi um momento muito impactante, né, da minha experiência, que foi o momento em que aconteceu o desmame do ventilador do Ulisses, né? Ele foi desentubado, que fala então, né? Isso. Destubado? Estubado. Estubado, tá. Que é o momento em que ele foi estubado, e que aí vocês mandaram para nós uma foto dele sem os tubos, a primeira vez que a gente pôde ver o rostinho dele sem nada, assim. Exato. Cara, esse momento aí para nós, para quem tá vivendo isso, é algo incrível, porque, né? E essa parte é a responsabilidade do fisioterapeuta. É o que tu faz lá, né? É esse manejo, né? Claro, com a equipe toda, né? Sim, toda, equipe médica e tal. Mas a gente que tá ali mais dia a dia, tentando essas estratégias, né, de evolução, né? O nosso objetivo é que ele respire por conta própria. Isso, exatamente. De suporte nenhum. E é um momento então, incrível, né? São vários degraus, né? E aí, às vezes, é frustrante pro pai, né? Porque você tira num dia, aí clinicamente esse paciente piora, você tem que dar uns passos para trás. Aí já existe a fadiga de já queria estar em casa, entendeu? E aí às vezes não dá certo uma estratégia, clinicamente o paciente não permitiu que você evoluísse, você tem que volta com uma intubação ou volta com CPAP, né, que é uns caminhos e tal. Então não é assim um ambiente muito, a gente trabalha, a gente tem uma equipe muito uma equipe muito boa, né? Coesa, antiga, né? A gente tô no hospital desde 2011. Acho que é uma das coisas que é importante falar também, que eu tenho muito orgulho da equipe, tenho muito orgulho do hospital regional, assim, no sentido dos resultados que a gente tem, sabe?
os números são bons, né? Se a gente for falar em números, principalmente no UTI neonatal, Sim. né? De questões de alta e de esse manejo, assim. E muito porque a equipe é bem treinada, a equipe é antiga, né? Já tem essa mão que a gente chama, né? Numa linguagem mais... A equipe tem a mão, assim, já consegue se antecipar, prever bem isso, né? coisas. Assim. O momento de, tem que pegar um acesso num bebê. Porra, a mão que esse... que esse enfermeiro ali tem, que esse técnico tem, é uma coisa incrível, né? Isso, e é muito importante, né? Uma coisinha que parece simples, né? Não. Mas não, às vezes você tá falando num bebê de 800, 700 gramas. Cara. E aí você precisa ter os profissionais treinados para pegar uma veinha minúscula ali, né? Não, é um traquejo. Para poder infundir aí todas as medicações que são necessárias. Sim, e eu fico pensando essa parte de trabalhar com isso que é muito sonoro, né, Vinícius? Que é a questão dos bips ali e tudo mais, porque... Eu ainda com esse negócio da música, muita coisa, né? Muitos alarmes, né? O ambiente de UTI, ele tem isso. Então, eu sempre falo assim, a gente está trabalhando, a gente está acostumado com aquilo, é o nosso serviço, né? É o nosso trabalho, a gente se acostuma, a gente brinca. E às vezes a gente até acha que talvez algum pai ou outro pode achar que a gente está insensível ao momento, mas é que faz parte da nossa rotina, né? Sim. A gente acaba se blindando e tentando se blindar, porque às vezes a gente não consegue, né? De alguns momentos. Mas realmente essa parte sonora dos alarmes, né? E cada profissional tem que saber qual que é o seu. Qual é o seu, né? Qual que é o seu alarme, né? Tem um alarme da bomba, tem um alarme da incubadora, tem um alarme do ventilador, tem um alarme do monitor, tem um alarme de temperatura, um alarme do berço. E lidar com os pais também, né? Porque eu me lembro de estar lá, assim, daqui a pouco começava a apitar uma coisa, eu ficava... Pô, cadê? Quem vai resolver? Quem vem? Quem tá vendo? Aquela Quem coisa tá vendo? de filme, né? Vinícius, pois é, trabalhar com criança é sempre uma coisa que sensibiliza, né? Qualquer profissional, eu acho. E ainda mais quando você já é pai, né? Porque aí você acaba se colocando no lugar, na posição dos outros pais. É muito difícil isso, essa separação, se conter a própria emoção, para de fato fazer o teu trabalho de maneira tranquila, né? sem essa influência emocional, e ao mesmo tempo saber que está ali, que os pais estão esperando de você, muitas vezes uma resposta, né? Você é o elo, né? Que os pais veem muitas vezes assim, e eles precisam, eles querem, né? Todo mundo quer saber quando pode ir para casa, quer notícia boa, né? Então há um peso nisso, é difícil separar isso, ainda mais você sendo pai e se colocando muitas vezes no lugar do pai que está lá, né? Assim, na rotina a gente é treinado e a rotina faz com que a gente às vezes crie uma casca, digamos assim. Mas há momentos em que essa autorreflexão bate na porta, né? Principalmente, né, na época que a Mara estava gestante, né? As preocupações são porque você consegue projetar tudo que pode acontecer, né? E aí, como é uma experiência nova, você pai pela primeira vez, vai nascer, como é que não vai ser, né? Será que vai dar tudo certo? Sim. Você começava a visualizar as possíveis, né? As possibilidades. As possibilidades. E principalmente quando eu acho que a realidade bate mais, assim, quando a gente tem casos mais próximos, assim, né? Esse é o momento que a coisa dá uma... Quando aí parece que você abre uma porta e você consegue se projetar mais na situação do outro, principalmente quando é alguém mais próximo, assim, sabe? Eu me lembro que teve um caso muito emblemático, toda a sociedade também já conhece, em que um amigo meu, muito próximo, né? Tava com uma filha lá, com a esposa também, em situações críticas e tal. E foi um momento que a equipe como um todo, por conhecer ali, não sabia muito bem como lidar com essa parte de autorreflexão, essa parte emocional. Eu me lembro uma vez que eu acabava evitando, sabe? Era um amigo que eu conversava muito fora, né? Em ambientes de festa, de felicidade e tal. E ali eu não... Porque eu sabia que se eu me aproximasse, eu ia meio que desabar. E aí parece que você tem que ficar nessa posição de... aqui você é o profissional. Sim. Aqui você tem que ser sólido. Aqui tem que você ser forte. Tem que ser a rocha. E de fato, tem que ser. Né? Tem que ser. Mas às vezes não. Sim. Então eu lembro que eu ficava com essa questão de evitar, sabe? Essa evitação, porque sabia que
não ia conseguir separar, né? A gente não é herói, né? Às vezes a gente... Mas são momentos assim que marcam, né? Na nossa... Por isso que às vezes a gente também precisa estar tendo um trabalho psicológico, né? A gente precisa estar fazendo às vezes uma folga, porque é um ambiente fechado, né? É um ambiente de muito barulho, tem esses picos de estresse, tá tudo bem, de repente uma intercorrência aqui, a tua adrenalina vai lá em cima, né? E aí você tem que agir rápido, pensar rápido, manter a calma. Nem todos da equipe, né? Alguns reagem diferente de outros nesses momentos, assim. E a gente tem que estar manejando tudo isso. Mas é um ambiente que eu gosto de trabalhar na ANEEL, né? Como já falei, tenho bastante orgulho, mandar um abraço a todos os meus colegas, as técnicas. Um abração para eles, né? Que são médicos, baitas profissionais. A todos os fisioterapeutas. Acho que todos eles, né, também devem ter também esse orgulho. E que legal, né? A gente frisar isso, é um trabalho do SUS, né? É importante a gente falar do SUS. UTI neonatal, por exemplo, a gente tem referência como lá, né? Aqui em Beltrão, a nossa referência é lá, né? Então, às vezes a gente acha que está imune a precisar do serviço do SUS, mas não é bem assim, né? Ele está em vários... E tem que enaltecer mesmo, porque é um baita serviço, uma baita equipe, né? Então, a gente está sempre valorizando lá, e vai meu abraço a todos os colegas. Um abração, isso aí. Falamos do Vinícius pai, né? Pois é, Vinícius, como é que foi isso? Você se sentiu transformado? A paternidade transformou você? Porque ninguém nasce pai, ninguém está pronto, né? É sempre uma novidade. Como é que foi isso para você? Foi transformador, realmente, a palavra é essa, né? Eu sempre digo que durante a gestação parece que a ficha meio... Não, a ficha não cai. Não cai. Não vem. Ela tá ali, assim, ela mas não... começa, ela quase. Ela tá ali. Ela tá ali. E parece que você fica... A primeira coisa que acontece no homem, quando a esposa fala, tô grávida, o cara pensa, fali. E o dinheiro? Eu não sei por que a gente tem isso, né? É uma das primeiras coisas que a gente pensa. É muito cultural. Questão financeira, como é que vamos fazer? Tem essas preocupações, né? Depois a gente vê que não altera tanto. Não é isso tudo. E que não é essa a prioridade, né? A partir que você tem um filho. Mas assim, no começo é a primeira coisa. Aí você vai acompanhando a gestação ali, parece que você tá meio inerte a tudo, assim. Mas pra mim, na minha experiência, realmente foi um botãozinho apertado quando peguei no colo, assim, realmente. Aí parece que... Aí a ficha, cai que nem um tijolo. Aí pra mim, a minha experiência foi isso. Aí parece que é ali que me tornei pai. A gente leva de uma maneira muito leve, sabe? A Liz, graças a Deus, tem muita saúde, muito ativa, né? Uma menina bem inteligente, assim, e cativa, transita muito bem, assim, com as pessoas, assim. E é motivo de orgulho pra gente, óbvio. Sim, todo pai é orgulhoso, sempre, né? Mas eu levo muito bem, assim, não levo como um peso, assim. Embora, né, a gente também não pode romantizar, né? Sempre é uma coisa é um momento de você deixar o teu eu, né, de lado. Você não é mais você. Os teus projetos não são mais os teus, né? Você tem uma pessoinha ali para incluir, né? E quase que em 100% das vezes a pessoinha está no primeiro lugar. Bem antes, prioridade. Tá na frente da profissão, tá na frente da gaita, tá na frente de todo mundo, né? Então, é natural, a gente tem muito amor por esses... E ela já começou a brincar com uma gaita, Vinícius? Eu não forço, sabe? Eu tento para não criar uma aversão, sabe? E esse cuidado tem que ter, né? Porque se tu fica empurrando... Tu vai criar uma... Pra não ser aquela coisa assim, sabe? Não, vem aqui, sabe? Senão daqui a um pouco ela tira esse negócio daí. Mas assim, o instrumento tá sempre, né? Tá sempre presente, né? É muito engraçado que a minha cunhada, que é a irmã da Mara, tem o Rafael. O Rafael também ficou na UTI um tempo lá. E também foi um tempo, um momento marcante, assim, pra mim. Eu acho engraçado que o Rafael, ele é músico já. Ele é muito engraçado isso, porque às vezes as pessoas pensam, a Liz, né? A Liz, filha do Vinícius, vai ser músico. E aí a gente tem uma proximidade muito com o Rafa. O Rafa é o músico da família. É impressionante a quantidade que ele gosta de instrumentos, sabe? E aí a gente tá sempre junto, toda semana junto, né?
são padrinhos da Liz, eu sou padrinho dele e tal, e a gente sempre, os pais, né, sempre estimulando ele, comprando vários instrumentos para ele, e é impressionante, ele observa assim, e ele reproduz, sabe? Então, ele já tá condenado. Já tá, não tem, eu acho que, ó, não tem. O carimbo tá ali, já foi. Já tá, é impressionante, assim, a habilidade que ele tem, sabe? Engraçado, é uma coisa que é natural, por ver ali, por transitar identificação, nesse ambiente, e ele é muito bom, gosta demais. Chega lá em casa, quer pegar a gaita, tipo, Dindo, pega a gaita, pega o violão, pega... E ele tem todos os instrumentos. Cada aniversário, cada Natal, ele ganha algum instrumento novo. Ele gosta de todos. E na Liz, assim, eu acho que se eu fosse apostar, ela vai ser cantora, assim. Porque tem uma goela que vai ficar falando Liz. Baixa. Gosta de performance, dançar, assim. Acho que a Liz é mais nessa área. Assim. Legal, pô. Vai dar pra montar uma banda aí futuramente aí, né? Exatamente. Mas tem isso, né? Parece que quando o solo é fértil, assim, às vezes, né? É isso aí mesmo. E tem muito dessa... falam, né? Que a educação, essa educação moderna que dizem, né? É muito de você estimular os interesses, né? De cada criança. Qual que é o interesse dela? Se ela gosta disso, vamos estimular isso, entendeu? E é sempre isso, é o estimular, não o forçar. Exato. É estimular. Tu dá a via para que a criança possa realmente se identificar e trazer isso para ela, né? Sim. E aí, só vai, né? Então é isso. Eu me considero um paizão, apaixonado, às vezes assim, até demais, assim, preocupações futuras que a gente fica sempre projetando. Sim. A criança para sempre, assim, e para frente, né? E parece que a gente quer... Às vezes eu solto essa frase, mas às vezes ela é perigosa, assim. Parece que a gente tem que criar alguém melhor que você, assim, sabe? E às vezes você pode ser perigoso, né? Eu acho que não é esse o caminho, mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Tem que. Depois vocês marcam. Mas é bem por aí mesmo. Toda essa questão da expectativa que é lançada em cima dos filhos, né? Ela é importantíssima, mas ela precisa acontecer com cautela, né? Esse é perigosa. Eu tenho muito... ciência também. Essa semana eu li um texto chamado 13 Verões do Piangers lá, que ele tem esse trabalho e é muito interessante, ele escreve bem, assim, gosto às vezes das falas dele, assim, das reflexões dele, né, sobre a paternidade, né, e ele falou de um texto que eu li essa semana, que está vivo na minha mente, que é o 13 Verões, que eu também faço esse movimento, porque a Liz gosta muito de praia. Então a gente faz esse esforço de todo ano, em algum momento ou outro, dar uma passadinha na praia, porque ela gosta, porque ela brinca, tirar ela do ambiente da rotina, da escola e tal. E ele fez um texto chamado 13 Verões, que ele também fazia esse movimento, porque a filha dele super gostava de praia, todo ano eles iam pra praia e tal. E chegou no 14º ano, ela com 14 anos de idade, ela falou, eu não quero mais ir pra praia, eu não gosto mais de praia. Aí foi um baque pra ele, assim. Aí ele postou uma foto, ele com a filha dele, assim, ele falou, são 13 verões só. Aí ele fala que ele começou a fazer conta, né? São 13 verões, são 50 natais, são não sei o que lá. Eu achei muito forte, nesse sentido de você contabilizar dessa forma. Se tu começa a quantificar, tu vê pensa assim, 5 anos, falta pouco para 13. Daqui a pouco já começa a criar as asinhas dela. Mas isso nos ajuda a aproveitar mais ainda, né? Exato. Acho que é super importante a gente viver cada fase, ter essa consciência ali, né, das características daquela fase que a gente tá vivendo ali, porque tudo passa, né? É isso aí, exatamente. Bundinha da Cuca, seu Érico? Vamos pra bundinha da Cuca. Nossa pergunta final, a gente chama de bundinha da Cuca, né? Conta pra nós, Vinícius, se tu pudesse voltar pra esse momento crucial da tua vida, né? O momento ali que tu decidiu pela fisioterapia, então tu contou pra nós. Mas se tu pudesse conversar com o Vinícius de 17 anos, que dica tu daria pra ele? Essa pergunta é difícil, né? Acho que todo mundo... Aproveita que tem uma plateia aqui de 17 anos. Pelo menos. Eu diria, aproveita, né? Aproveita essa fase. Eu acho que a gente com 17 anos parece que a gente não tem a consciência do momento que a gente está vivendo. Para mim, assim, essa experiência. Parece que
A gente vive um turbilhão de coisa, de novidade, e parece que a gente não sabe o quão bom é essa fase, né? Para mim, tenho boas lembranças dessa fase, uma fase boa, assim. Talvez falaria para não se afobar tanto com as coisas, com essas preocupações, porque a gente também nessa transição de escolher profissão, né? E então, talvez falaria para essa, fica tranquilo, entendeu? Calma, entendeu? Você não precisa amanhã, né, ser um profissional, até porque você vai talvez ganhar um reconhecimento maior só quando for mais... Com experiência, né? Com experiência, mais velho. Então, não se afobe, curta mais esse momento, assim. Mas diria também, fique tranquilo que você está no caminho certo. Acho que todas as escolhas estão sendo boas, né? Acho que o Vinícius de hoje falaria isso, né? Porque não me arrependo das minhas escolhas, gosto da vida que eu levo, gosto dos amigos que eu tenho, né? Na condição de vida que a gente vem criando, vem crescendo junto. Então, acho que eu diria isso, para esse Vinícius ficar tranquilo que, por enquanto, até os 35, tudo vai dar certo. Ótimo. Pô, que conversa boa, hein? Uma baita conversa, né? Uma baita conversa. Como diria o pai desta pessoa, uma conversa de fundamento, né? Pô, Vinícius, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Que legal, que experiência boa aí poder trocar essas ideias contigo aí. Que bom que tu aceitou. Espero que tu tenha gostado aí da experiência também. Obrigado, me sinto lisonjeado, na verdade, de fazer parte, de dividir, né? Um papo tão pessoal, assim, né? A gente às vezes assusta, né? A gente não sabe o que falar, como é que, né, vai se expor, né? Não, mas foi bem. Mas é uma experiência... Tomara. Bom demais. Uma experiência bacana, parabéns para vocês pela iniciativa. Vou acompanhar mais a partir de agora. Eu conheci ali com o Adolfo, que ele mandou o link para mim, falei de ti. Aí mandei também pro grupo lá da UTI Neonatal, pro pessoal ver, pra gente divulgar isso, uma experiência muito legal. Parabéns para vocês. Eu acho que, de fato, o Vinícius precisa ficar preocupado com o que vai acontecer após a publicação. Porque ele revelou certos segredos, né? De Sr. Caludir. Isso pode ter represálias no churrasco de domingo. Mas que legal. Mas dá para editar, né? Dá para fazer nas fetas lá, tira fora. Tira fora, isso aí. E acho que podemos finalizar com o Vinícius tocando um som para nós. Então, o que tu acha, Vinícius? Vamos lá? Mais um aí. A música do Albino Manique. Madrugada. E todo guri gaiteiro acaba tocando essa aqui. Muito obrigado. Bom demais.